Este vídeo é uma produção da ADIMAP, Associação Democrática dos Aposentados e Pensionistas do Vale do Paraíba. A Previdência Social é um patrimônio de todos os brasileiros. É por meio dela que trabalhadores que se dedicaram a vida toda para gerar as riquezas do país hoje garantem seu sustento. O papel da Previdência Pública é fundamental para a economia do país e o combate à desigualdade social. Infelizmente, a Previdência vem sendo alvo dos últimos governos, que têm buscado restringir o acesso à aposentadoria e reduzir cada vez mais os valores dos benefícios. O atual governo também está promovendo ataques com medidas como a redução de impostos pagos pelos empresários e que são fundamentais para o financiamento da Previdência. Além disso, uma nova reforma da Previdência já vem sendo discutida nos bastidores do poder. Neste vídeo, vamos ver a importância da nossa Previdência Pública, relatar os diversos ataques sofridos por aposentados e trabalhadores da ativa e discutir o caminho para nos prevenirmos de novas reformas que retirem direitos. A Previdência Social é de fundamental importância para o nosso país e para toda a sociedade. Para se ter uma ideia inicial do que é a Previdência, imagine uma espécie de seguro, como o que fazemos com o carro ou a casa. A Previdência funciona mais ou menos da mesma forma. O trabalhador paga, ou melhor, contribui, para garantir sua proteção social. O trabalhador ou sua família recebem amparo da Previdência quando o segurado não apresenta condições de exercer seu trabalho. Esta chamada perda de capacidade laboral pode ser permanente ou temporária. A Constituição de 1988 vinculou a Previdência Social a um sistema maior, o da Seguridade Social. Nele, além da Previdência, estão assistência social e saúde. Diz o artigo 194 da Constituição Brasileira: a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Especialistas atestam a importância do sistema de seguridade e previdência de nosso país. O sistema de seguridade social é um dos maiores sistemas de proteção social do mundo. E é do Brasil. Tem outros sistemas em outros países, mas o do Brasil é muito bom. Olha, a Previdência, ela é certamente o mais importante mecanismo de distribuição de renda do Brasil. 80% dos nossos idosos, eles têm como renda pelo menos a Previdência Social. Se não fossem esses benefícios, você teria hoje 70% dos idosos abaixo da linha de pobreza. Nós temos estudos técnicos dentro da Anfip que demonstram a importância dos valores pagos em benefício pela Previdência Social em relação aos municípios brasileiros. Mais de 60% dos municípios brasileiros recebem benefícios da Previdência em valores maior do que aquilo que é pago pelo Fundo de Participação dos Municípios, ou seja, a receita do município, que vem proveniente do Fundo de Participação, é menor do que aquilo que é pago em termos de benefícios de Previdência Social naqueles municípios, naquelas localidades. E aí demonstra a importância dos valores pagos pela Previdência, porque ele movimenta a economia, ele gera renda para aquelas pessoas e cria todo um ciclo virtuoso naqueles municípios em relação aos benefícios pagos pela Previdência Social para os trabalhadores, os aposentados de um modo geral. Eu sou um defensor porque foram conquistas que não foram feitas por nenhum governo. Aliás, elas foram feitas contra os governos. Contra o governo da ditadura militar, contra o governo, parte do governo da Nova República.
Mesmo tendo tamanha importância para o conjunto dos trabalhadores e aposentados brasileiros, a Previdência Social vem sendo atacada pelos governos desde a promulgação da Constituição de 88. São reformas e mais reformas, mudanças na legislação que promovem redução de direitos e dificultam o acesso aos benefícios previdenciários. A última reforma foi realizada pelo ex-presidente Lula, que atacou duramente direitos históricos dos servidores públicos. Já o governo Fernando Henrique Cardoso promoveu uma série de mudanças que prejudicaram os trabalhadores do regime geral da Previdência Social. Um dos maiores ataques foi a criação do fator previdenciário, mecanismo instituído para reduzir os benefícios dos segurados quando se aposentam. Esta é a complexa fórmula do fator previdenciário, que leva em conta uma série de dados e a expectativa de sobrevida do trabalhador. O resultado da equação é que o segurado, na imensa maioria das vezes, tem seu benefício reduzido, mesmo tendo o tempo de contribuição exigido de 35 anos para homens e 30 anos para mulheres. O fator previdenciário pode reduzir o benefício inicial do aposentado em mais de 30%. É um instrumento que penaliza, onera principalmente os mais pobres, que tiveram a sua juventude sacrificada, que tiveram que entrar no mercado de trabalho mais cedo para ajudar as suas famílias. Por que o fator ele é injusto? Ele é injusto com a população mais pobre. Por que com a população mais pobre? Porque o filho do pobre entra no mercado de trabalho com 16 anos, certo? Com 15, 16 anos, tá certo? Então, 15 anos, se ele contribuir durante 35 anos, com 50 anos ele já contribuiu 35 anos, tá certo? Então, aí você tem um fator que obriga o sujeito a continuar contribuindo por mais um período até ter 65 anos. Portanto, esse camarada vai contribuir 50 anos, tá certo? Caso ele continue no mercado de trabalho formal, o que hoje em dia é uma dificuldade. Então, ele é injusto, especialmente para o trabalhador das famílias pobres. O trabalhador da família rica, ele faz a faculdade, ele vai entrar no mercado de trabalho com 25 anos, com 28 anos, tá certo? O fim do fator previdenciário é uma grande luta do movimento sindical e dos aposentados. Em 2010, uma onda de mobilizações garantiu a aprovação na Câmara e no Senado da extinção desse terrível mecanismo. Foi uma grande vitória. Acontece que Lula, visto com ilusão por muitos trabalhadores, vetou o fim do fator e tomou essa medida no dia em que a seleção brasileira fez a sua estreia na Copa do Mundo. O veto ao fator previdenciário significa a concretização do grau de submissão a que esse governo se colocou após chegar ao poder. Ou seja, o seu compromisso primeiro é com o capital internacional em detrimento do direito da classe trabalhadora brasileira. Hoje já admitem acabar com o fator previdenciário, mas com a implantação de outros ataques, como a criação de um novo fator que soma o tempo de contribuição à idade do segurado. Falam até da Fórmula 105/95, em que os homens, por exemplo, precisariam ter 65 anos de idade e 40 anos de contribuição. Um completo absurdo. É preciso defender o fim do fator previdenciário, sem que isso signifique a criação de novas armadilhas aos trabalhadores. São entidades que vieram de várias partes do Estado. Os aposentados e pensionistas também são grandes vítimas das políticas adotadas pelos últimos governos. Após contribuir uma vida inteira para o INSS, hoje o aposentado amarga inúmeras dificuldades. Um aposentado hoje não vive bem porque o salário e os direitos que ele conseguiu na Constituição de 88 está perdendo a cada dia. O aposentado ele é muito prejudicado, porque quando o trabalhador está na ativa, ele sai da ativa e deixa tudo. Ele deixa um plano de saúde, deixa uma farmácia, deixa uma cesta básica e vem para a aposentadoria sem nada. E aí chega na aposentadoria, vai caindo o seu salário, vai diminuindo.
A nossa situação de aposentado é uma situação muito difícil e é uma situação crítica. Quando nós trabalhamos por 30, 35 anos, nós fazemos um depósito e confiamos que o governo mais tarde vai nos devolver esse depósito. O que acontece hoje é lastimável, porque o governo, além de não nos devolver, e ainda nos tira aquilo que é dos direitos que nós temos. Ou seja, os aumentos que são dados ao salário mínimo, na verdade não é repassado para nós que ganhamos acima do mínimo. Aqui no Brasil, os aposentados sofrem o grande ataque, onde não pode comprar remédio mais, onde não pode viajar mais com suas famílias. Ele trabalhou, ele lutou e hoje, até para ele cuidar da família dele, a maioria de nós aposentados tem dificuldade, porque às vezes tem um filho desempregado e o nosso dinheiro entra na despesa normal. Hoje nós vemos aí nas ruas aposentados vendendo com placas, vendendo ouro, fazendo propaganda, homens que trabalharam para construir esse país. Senhoras que são professoras hoje ganham uma mixaria. Então, é lamentável o que acontece com a gente, nós que somos aposentados. O arroxo nos benefícios dos aposentados acontece por meio da concessão de reajustes menores aos do salário mínimo. Assim, os ganhos que são aplicados ao mínimo não vão para os aposentados que ganham acima deste piso previdenciário. O benefício perde poder de compra justamente na aposentadoria, quando o segurado esperava ter o retorno daquilo que investiu. A partir de faixas salariais, até 2, até 3, até 4 salário mínimo, está acontecendo de que eles estão caindo, né? Quem tá na faixa de 4 salários cai para 3, quem está na faixa de 3 cai para 2, quem está na faixa de 2 cai para 1, e assim vai sendo estabelecida uma política migratória, né, que a previsão histórica lá para frente é que a totalidade dos benefícios, se não a totalidade, mas a grande maioria dos benefícios, será o valor do salário mínimo. Essa política de desvinculação é ela que tem sido um mecanismo operacional que vai materializando essa distorção, ou seja, esse nivelamento por baixo. Os aposentados têm sido apresentados como vilões da sociedade, algo profundamente lamentável. E os defensores do capital querem mais. Já se falou, inclusive, em se acabar com o atual piso dos benefícios, que é um salário mínimo. Com a medida, aposentados poderiam receber vencimentos menores do que o próprio salário mínimo. Em 2011, um novo governo começa. Apoiada por Lula, Dilma Rousseff chega ao Palácio do Planalto. Para os trabalhadores e aposentados, no entanto, os problemas continuam, como relata o presidente da ADIMAP, Josias de Oliveira Melo. Infelizmente, a primeira medida que ela tomou em relação aos aposentados foi a desoneração da folha de pagamento, no qual ela tira do aposentado, tira aquele que trabalha para dar para os empresários. Nós não concordamos com isso. Esta desoneração da folha nada mais é do que uma medida que reduz impostos e beneficia os empresários. A equipe econômica de Dilma lançou o programa Brasil Maior, que, entre outras medidas, zerou a cobrança de 20% ao INSS de alguns setores patronais. Em seu lugar, foi proposta uma cobrança sobre o faturamento, mas, como era de se esperar, os patrões já fazem forte lobby para reduzir esse imposto também. A verdade é que, com a extinção da alíquota patronal, essencial fonte de financiamento do sistema, o governo Dilma fragiliza e desestrutura a Previdência Social. Olha, se hoje já dizem que tem déficit, imagina sem essas fontes exclusivas. Muito mais probabilidade de fazer reforma e a reforma no futuro, porque a falta de financiamento vai ser óbvia. Devemos preservar as fontes de financiamento para a Seguridade Social, na área da saúde, na área da Previdência e na área da assistência social. A questão da desoneração. O que ele quer com isso? Jogar o trabalhador, depois de velho, depois que trabalhou a vida inteira, jogar na rua,
certo? Eu acho que deveria ser o contrário. Teria que tributar mais o empresário, o patrão, o empresário, a dar mais dinheiro para a Previdência, para que possamos garantir um salário digno para os aposentados, para os trabalhadores que trabalharam a vida inteira enriquecendo os empresários. Definitivamente dinheiro não falta para ampliar benefícios previdenciários, reajustar as aposentadorias e valorizar efetivamente o salário mínimo. Este gráfico é muito revelador. É uma representação fiel da execução orçamentária de 2010. Nele, vemos que, de tudo que foi gasto pelo país, quase 45% foram para o pagamento de juros da dívida. Dinheiro que vai para grandes banqueiros e agiotas do mercado mundial. A Previdência, embora seja o mais importante programa de distribuição de renda, consumiu apenas 22% dos recursos. A saúde representou 3,91% dos gastos e a educação, 2,89%. E eles não querem divulgar que o verdadeiro rombo das contas públicas no Brasil decorre dos juros, decorre do modelo de endividamento que está se elevando de uma forma exponencial. A dívida interna já está em 2,5 trilhões, a dívida externa já está em 350 bilhões de dólares. Quase a metade do orçamento da União é destinado para pagamento de juros e amortizações, e esse setor não quer reconhecer isso, não quer divulgar isso. O mito de que a Previdência e a Seguridade são os grandes vilões do orçamento são repetidos pela grande imprensa a exaustão. A serviço dos grandes capitalistas, os meios de comunicação repetem a ladainha do déficit da Previdência, que surge apenas por meio de uma manipulação contábil e pelo total desprezo ao texto da própria Constituição. A Previdência Social no Brasil, ela não é deficitária. Isso, na verdade, é um mito ou até mesmo uma mentira, veiculada inclusive de modo consciente, muitas vezes, tanto por parte do governo quanto por parte da grande imprensa. Esse déficit nunca existiu. Ele, na verdade, é um discurso simplista do governo federal desde Fernando Henrique Cardoso. Eu tenho que comentar que isso é uma manipulação contábil grosseira. Isso faz parte do jogo das elites, faz parte do jogo das forças de mercado, né? Tentar justificar uma nova reforma da Previdência Social a partir desse dado que existiria um suposto déficit. Eles tiram o déficit da subtração entre a receita líquida que é arrecadada das contribuições previdenciárias de patrões e empregados para o INSS, menos o total das despesas, quer dizer, eles pegam a líquida e subtracam a bruta. Aí dá os 42 bilhões que você falou aí, né? 43, 45, sei lá quanto que todo ano eles aumentam, né? Para justificar o discurso do déficit, né? A manobra dos defensores da tese do déficit inclui avaliar as contas da Previdência de forma isolada da Seguridade Social e sem as várias fontes de financiamento criadas em 1988. O que está escrito na Constituição? Toda sociedade irá financiar a Seguridade Social. Então, dessa forma, foi criada a contribuição ao INSS, que incide sobre o salário dos trabalhadores, a contribuição social sobre o lucro líquido, que é calculada sobre o lucro das empresas, e a COFINS, que é uma contribuição que incide sobre o faturamento, que todos os produtos que você consome e serviços, eles têm ali a COFINS embutida. Todos nós, quando consumimos qualquer item, estamos pagando a COFINS, que é a contribuição da sociedade em geral. Quando computamos todas essas fontes de receita, de um lado, e computamos todos os gastos com saúde, assistência e previdência, inclusive com a previdência do setor rural, o que nós encontramos? A Seguridade Social é altamente superavitária. Em 2007, esse superávit foi de mais de 70 bilhões de reais. Em 2008, 2009, 2010,
58 bilhões de reais de superávit, de sobra. Porque esses recursos não deveriam sobrar, porque os nossos aposentados, pensionistas estão precisando. A assistência social no país está precisando desses recursos. Mesmo agora, se olharmos para a contribuição urbana, contribuição dos trabalhadores urbanos, é suficiente, ultrapassou os recursos, ou seja, o pagamento de benefícios na área urbana. Portanto, a Previdência, mesmo só a Previdência, é superavitária no campo urbano, no segmento urbano. Estamos atravessando mais um período de crise do sistema capitalista. Nos grandes centros mundiais, os efeitos da irresponsabilidade do cassino especulativo são devastadores. Na Europa, os governos atacam os trabalhadores com políticas de austeridade, que, em outras palavras, significam redução de direitos do funcionalismo, privatizações e ataques à aposentadoria. Particularmente na Europa, a situação da crise econômica com a situação da Previdência é algo muito importante. Porque o que os estados fizeram assim que a crise começou? A primeira medida que eles fizeram foi transferir dinheiro público para as empresas que estavam em situação praticamente falimentar. Na medida em que os estados se endividaram para poder garantir essa transferência para as empresas privadas, os estados agora estão começando a ter problemas fiscais e problemas de financiamento. Principalmente a Europa, isso é mais visível, passa a querer cortar gastos sociais para poder garantir um equilíbrio melhor das suas contas. No caso da Grécia, Portugal, Espanha, mesmo países como a Alemanha, França, Itália e Inglaterra, estão começando a discutir reformas da Previdência para cortar gastos e viabilizar, evidentemente, uma redução desses direitos como maneira de estabelecer a transferência da crise nas costas dos trabalhadores. Se reforma é sinônimo de retirada de direitos, os trabalhadores e aposentados brasileiros precisam se preparar. Com os efeitos da crise em nosso país, novamente podem querer jogar o peso da crise em nossas costas. E aí, a nossa resposta deve ser mobilização. Se você pegar os aposentados hoje, ele é a bola da vez no mundo todo. Olha o que está acontecendo nos países da Europa. Para a gente mudar essa situação, nós vamos ter que fazer, inclusive eu quero fazer um chamado aqui às entidades, inclusive a COBAP, que a gente precisa fazer grandes mobilizações. Nós precisamos colocar milhares de aposentados para as ruas, para que a gente possa mostrar a nossa indignação. Nós temos que se unir à sociedade, tudo junto, porque senão nós não vamos conseguir. O cenário não é nada favorável, preocupa a classe trabalhadora e ela precisa se preparar, porque o ataque está sendo violento no outro continente e também respingará aqui e nós precisamos lutar muito para manter nossos direitos. Nós queremos aquilo que é nosso, né? Passamos 30, 35, 40 anos da nossa vida pagando a Previdência, nós merecemos esse respeito, porque são pessoas que estão envelhecendo, o país está envelhecendo e a sociedade precisa acordar para isso. Os trabalhadores da ativa, os aposentados e toda a sociedade devem se unir contra os ataques à Previdência. Vamos à luta, em defesa da Previdência Pública e do sistema da Seguridade Social, contra a privatização do sistema previdenciário e pelo fim imediato do fator previdenciário.
Só a luta muda a vida.